Bom dia, turma do quinto ano. Aqui é a professora Carolina, de História e Geografia, tudo bem? Então, eu vim preparar para vocês a aula de hoje, é a correção das atividades da semana, dessa semana, né? Todo mundo buscou as atividades. Bom, vamos começar com a videoaula número 8. O tema dessa videoaula foi alimentação, energia, trabalho e transformações. Vocês podem observar duas imagens aí na atividade de vocês. A primeira imagem é uma tintura, aliás, uma pintura, desculpa. Uma pintura em tela, uma pintura a óleo, ó. O que vocês conseguem visualizar? As pessoas trabalhando no campo. As pessoas, elas colhem, usam os animais para puxar essa produção. E vocês estão vendo que é tudo feito manualmente. Só um minutinho aqui que eu vou. Isso. Feito manualmente, ó. Vocês podem observar aqui que é a forma como eles transportam aqui essa mulher usando algum instrumento para separar essa produção, né? Parece ser trigo. E na segunda imagem, a produção e a colheita é feita através de máquinas. Qual que é a data? 2015. E aqui, na primeira imagem, 1903. Então, essas imagens foram colocadas para vocês reparar a diferença entre uma e outra. No próximo slide, só um minutinho. No próximo slide já é o exercício. Nos exercícios propostos, vocês vão responder qual é o intervalo de tempo entre as duas imagens. Qual é o intervalo de tempo? Vocês vão pegar a data da imagem da colheitadeira, a máquina de colheita, né, de colher, que é 2015, diminuir pela data da pintura, 1903. Vocês vão ter um resultado de 112 anos. Então, o tempo entre as duas imagens é de 112 anos. Vocês vão apontar a semelhança entre as cenas retratadas nas imagens. Qual que é a semelhança? As duas imagens retratam o meio rural, as atividades rurais, ok? No próximo exercício, vocês vão observar a linha de produção de automóveis na região do ABC Paulista. A primeira imagem é a linha de montagem da indústria automobilística de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. 1958 foi registrada essa primeira imagem. Na segunda imagem é a linha de montagem da indústria automobilística em Jacareí, no estado de São Paulo. E esta imagem ela é de 2015. O que vocês podem observar nas duas imagens? Mas antes, vamos definir o que é linha de produção? Linha de produção é forma de produção em série, na qual operários e máquinas realizam funções específicas e repetitivas, resultando na fabricação em massa de um produto. Por exemplo, aqui ó, uma fabricação em massa de carros. São produzidos vários carros ao mesmo tempo. Qual que é a diferença? A diferença é que na primeira imagem é usado pouca tecnologia, ou seja, bem pouca. E na segunda é usado muita tecnologia. Quer dizer que as máquinas aqui, ó, já estão substituindo muito a mão de obra humana. Primeira pergunta: essas fábricas estão localizadas em qual região do Brasil? Vocês viram aí, ó, que as duas fábricas é no estado de São Paulo, uma em São Bernardo do Campo e a outra em Jacareí, então a região sudeste. Destaque a diferença entre as duas fotos. Podemos observar que aumentou o uso de máquinas na montagem dos carros. A mão de obra humana foi substituída pelas máquinas. Então, essa é a diferença.
Nos exercícios de história, vocês vão ler o textinho. Antigamente, vamos ler juntos. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e suas mães cuidavam dos filhos e de casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão em grandes tanques de cimento ou pedra, aqui, ó. Em algumas cidades, as mulheres lavavam roupas em rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam suas roupas em meio a muita cantoria. Vamos lá, vamos continuar. A partir da leitura desse textinho, vocês vão responder as questões. De acordo com o texto, como as mulheres lavavam suas roupas? As roupas eram lavadas em tanques de pedra ou cimento. Em outros casos, eram lavadas nos rios. 2. E hoje em dia, como grande parte das pessoas lavam suas roupas? Hoje, grande parte da população lava suas roupas em máquinas de lavar. 3. O avanço da tecnologia facilitou a vida das pessoas, trouxe somente coisas boas? Essa é uma resposta pessoal. Cada um vai responder o que acha. E aí, ó, duas imagens de máquinas de lavar, né, que as pessoas utilizam hoje em dia. Uma mais comum e outra mais moderna. Ok? Nas atividades que foram propostas por mim e pela professora Laurinda, vocês vão ler o texto sobre a culinária mineira e vão responder as questões. A primeira questão é uma questão de resposta pessoal, ok? No texto está falando de uma frutinha que é a cagaita. A cagaita é encontrada principalmente nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia. No mapa, pinte de amarelo esses 3 estados. Qual o nome de suas capitais? Vocês vão pintar os 3 estados de amarelo e vão escrever o nome de suas capitais. Goiânia, capital do estado de Goiás. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. E Bahia é a capital e Salvador, que é a capital da Bahia. Na questão 3, está falando de outra fruta, né, que é citada no texto, que é o araçá. O sabor se parece com a da goiaba e a madeira dela é utilizada na construção civil, cabos de vassoura, lenha e carvão. Essa fruta é encontrada em vários estados. Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e Salvador é a capital da Bahia. Por exemplo, utiliza o araçá também na forma de doces, geleias e sucos. Assim, qual dessas capitais não fazem limite com Minas Gerais? Assim, qual a capital do estado que não faz limite com Minas Gerais? Vocês vão pintar de vermelho no mapa. Qual que é? O Rio Grande do Sul. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, que é o estado que não faz limite com Minas Gerais, ok? Na 4, vocês vão fazer a comida mineira difundida além das fronteiras do nosso estado. Localize e pinte de verde os estados que fazem fronteira com o nosso estado. Quais os estados fazem fronteira com Minas Gerais? Bahia, aqui, ó, nessa parte aqui, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. São os 4 estados que fazem limite com o estado de Minas Gerais. 5. Minas Gerais teve muita contribuição na cultura indígena. Aliás, Minas Gerais teve muita contribuição da cultura indígena. Os Pataxós é uma comunidade bem representativa no estado de Minas Gerais.
Você acha que os costumes dos povos indígenas ainda permanecem como citado no texto? Explique sua resposta. Vocês vão ler o texto com atenção e responder. Essa resposta é uma resposta pessoal, porque é uma opinião de vocês. Se você acha ou não que a cultura indígena ainda influencia nos dias atuais. 6. Marque verdadeiro ou falso nas alternativas abaixo sobre a cultura africana. O Brasil é fortemente ligado à cultura do continente africano? Sim, verdadeiro. Nós temos muitas características da cultura africana, ela influenciou fortemente na nossa cultura. Os africanos são povos com poucas expressões religiosas? Falso. Os africanos não valorizam as formas de preservação da natureza? Falso. O fato das escravas africanas serem responsáveis pela cozinha do engenho nada contribuíram em nossa culinária mineira? Falso. Os primeiros africanos vieram ao Brasil buscarem condições melhores de vida? Falso. Não, os primeiros africanos vieram ao Brasil, infelizmente, na condição de escravos, na exploração da sua mão de obra. Bom, esses foram os exercícios dessa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a professora Laurinda, ok? Tenha uma boa tarde, abraço e até breve.